E aí, galera, beleza? Aqui é Gabriel Jardim, sou quadrinista e ilustrador e tô aqui com um pessoal bem massa assim para gente conversar sobre distopias brasileiras dos quadrinhos, né? Tô aqui com a Kione. Fala um pouquinho do teu background assim, como tu É, começou. eu sou quadrinista e ilustradora e eu gosto bastante de ficção científica e trabalhar com temáticas sociais também. E o primeiro quadrinho que eu publiquei foi no projeto Narrativas Periféricas da Editora Mino, junto com o Isaac aqui, onde eu publiquei. Assim, o projeto ele chamava Artistas de Periferia para publicar suas próprias obras, receber uma formação na área de quadrinhos mais aprofundada e depois produzir uma obra de mais ou menos 40 páginas. E esse aqui é o primeiro quadrinho que eu produzi, que é o Para Todos os Tipos de Verme, que é bem distópico, por sinal. E é, eu acho que é isso, uma apresentação razoável aqui, né? É, já que tu puxou, e aí, Isaac, fala um pouquinho sobre tua trajetória, teu trabalho. Galera, meu nome é Isaac Santos. Eu sou ilustrador e quadrinista também, e às vezes design gráfico e faço animação também. Eu já venho participando de ah, eventos de quadrinhos com fanzine e outras produções independentes desde 2015. E agora, no ano de 2020, eu participei do Narrativas Periféricas também, que foi a parceria da editora Mino com a Perifacom, lançando artistas de periferia. Eu lancei o Shin, meu primeiro trabalho com editoras. Eu sou fã de quadrinhos, fã de videogame, nerdices, rap, metal. É isso que eu sou. Massa. E por último, mas não menos importante, Zé Wellington. Manda aí sua E, palavra. e aí, Gabriel, beleza, cara? Tranquilo, velho. E por É, aí. tudo de boa. Cara, meu nome é Zé Wellington, como o Gabriel colocou. Eu tô, acho que um pouco distante aí dos demais, talvez só o Gabriel, que pelo seu sotaque tá mais pertinho de mim, talvez. Ou seja, de mais pertinho de mim. Mas eu sou do Ceará, sou de uma cidade chamada Sobral, fica no interior do Ceará, 250 quilômetros de Fortaleza, que é a capital. Trabalho com quadrinhos já há um tempo, é uma cara, assim, acho que o primeiro quadrinho que eu fiz, em fanzinho ainda, já fez 15 anos já, né? Desde 2000, no início dos anos 2000 eu comecei a batalhar dentro desse meio, consegui lançar alguns quadrinhos aí nesse inteirinho, e tanto em fanzine, depois de 10 anos fazendo fanzine, comecei a fazer meus primeiros álbuns. Tenho 4 álbuns lançados, todos pela editora Draco, a editora de São Paulo, que é minha parceira já há um tempo. E eu acho que o álbum que vai nortear a conversa hoje, que é o nosso tema de hoje, é esse aqui, já que todo mundo mostrou, chama Cangaço Overdrive, e é uma distopia também, só que usando aí temáticas nordestinas, né, regionais aqui do nosso regional aqui do Nordeste. Massa demais. Então, a primeira pergunta eu vou fazer geral, assim, pros três, aí vocês, sei lá, ver quem é que vai responder primeiro e tal. Que é o do porquê essa questão da distopia, assim. O que é que motiva vocês a querer contar esse tipo de história? Bom, acho que eu posso começar aqui, primeiramente porque eu sou apaixonado por ficção científica. Eu via a Kione falando no começo também que curtia pra caramba. Eu fui influenciado como autor muito por ficção científica. Os meus outros trabalhos, eles têm um pezinho na ficção científica também. Esse seria um primeiro motivo. Mas, assim, falando especificamente de Cangaço Overdrive e de outras distopias que eu tenho pensado agora, eu acho que a melhor resposta é porque é preciso. Agora, a distopia, ela tem um papel, assim, que é muito mais... Quer dizer, você pode entreter também, mas ela também acho que tem outros papéis, né? Bem interessantes, né? Porque uma distopia nada mais é do que pensar num mundo em que o futuro deu tudo errado, cara. Ou pelo menos uma parte das coisas deu errado. E eu acho que as primeiras histórias distópicas, né? Tinha essa parada de contar uma história legal, de entreter, mas no fim das contas o autor ele estava querendo mostrar que se a gente não consertasse algumas coisas agora,
lá na frente, cara, o negócio não ia ser legal, de alguma forma, né? Então é um futuro que a gente não quer. E a distopia, ela tem muito esse papel de falar o que é que a gente pode fazer para frear esse futuro, né? Então, assim, o Cangaço Overdrive, por exemplo, ele é muito influenciado pelo subgênero da ficção científica, que é o cyberpunk. E o cyberpunk, ele surge, cara, num período maluco aí na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Quando tava nos Estados Unidos estava o Ronald Reagan, na Inglaterra estava a Margaret Thatcher. Foram governos extremamente conservadores, assim, liberais, governos que trabalhavam para o capital, mesmo para o capitalismo. E nessa época os autores já percebiam que as coisas poderiam dar muito errado. Então eles começaram a pensar histórias, cara, mostrando que o capitalismo não tem como dar certo, cara. É a grande verdade, né? E o Cangaço Overdrive, ele surgiu muito disso, cara, da vontade de mostrar aonde as coisas podem chegar, né, se elas não forem tão legais, se a gente agora não pensar em posturas, pensar em quem de alguma forma está aqui liderando a gente, sabe, em certas posturas políticas, e pelo menos no meu caso é muito disso. Eu acho, primeiro, porque existe Akira na minha vida, assim, saca? Muita gente foi influenciada direto por Akira. Eu vi essa parada quando eu tinha uns 10, 12 anos, e muito louco, você é uma criança e você fala, nossa, o que isso significa, o que eu estou vendo na minha frente? Eu acho que a gente vai crescendo e foi entendendo mais de quadrinhos, entendendo mais do que era a ficção científica em si. E vendo muitos autores, meio que era uma parada de os caras previam o futuro, saca? Então, como o Zé Wellington falou, a ideia de que alguma coisa pode dar errado. Então, tipo, a ficção científica, a ficção distópica mostra possibilidades de coisas que possam acontecer, saca? E faz o leitor refletir. Acho que essa é uma conscientização de uma parada que pode rolar no futuro. Então, é uma crítica e, ao mesmo tempo, entretenimento, né? Sei lá, é como ouvir Rage Against the Machine pra mim. Todo mundo balança a cabeça, tá ligado? E você entende melhor a letra, você tem mais de uma camada, ou mais de duas, às vezes até mais de três. Acho que essa parada que me fez fazer o Shin ser isso também. Apesar de ser uma história muito mais humana e de falar de problemas relacionados a trabalho ou a violência, mas eu queria mostrar que isso não é uma coisa também muito distante, sabe? Eu quis não colocar muito elemento, por exemplo, robôs gigantes e coisas do tipo. Apesar de ter menções, e até no fanzine que a gente lançou previamente, eu ter colocado alguma coisa, é uma crítica também ao estado atual e à saúde mental, de qualquer forma. E que isso tem gerado através de redes sociais e a ideia do alta tecnologia e baixa qualidade de vida, né? E é muito interessante, sempre foi interessante para mim, e por isso eu resolvi fazer uma ficção científica nesse trabalho em si. Eu já falei antes, né, que eu curto bastante ideia de ficção científica, né? E eu cresci com a ideia no geral, não, nem tão presente, mas só que a quadrinho sempre foi algo que fez parte da minha vida até certo ponto, e por boa parte eu tinha já aquela ideia de que eu queria trabalhar com isso, sempre criava bastante histórias e tal. Mas quando você vai conhecendo um pouco sobre o mundo, você vai percebendo que a nossa sociedade, ela tá, se já não tá, ela tá começando a seguir por caminhos bastante perigosos, ou os caminhos que estavam perigosos que a gente anda geralmente podem se intensificar. Então, eu decidi que, assim, eu queria criar algumas coisas que pudessem, de alguma maneira, dialogar com esse cenário que a gente está vivendo e que possivelmente pode chegar a viver, o que também é um preocupante, né? E criar histórias que façam as pessoas ao menos refletirem ou se interessarem mais por essas situações, sabe? Eu vejo que um monte de gente que está num trabalho de, sei lá, conscientização contra o fascismo agora, quando de vez em quando eles acabam conversando sobre
alguma das coisas que influenciaram, surge um Malamur ali, sabe? Que a arte ela tem esse poder de influenciar, de gerar pensamento e tal. Quando, por exemplo, você vê essas pessoas que participam de campeonatos de memorização de números, eles falam que eles, na cabeça deles, criam uma história relacionada a esses números, porque é muito mais fácil de a gente lidar com a realidade por meio de histórias e narrativas. Então, acho que é uma maneira bastante eficiente de você dialogar com as pessoas por meio de histórias e através e conversar sobre esses problemas sérios que vêm acontecendo. Para todos os tipos de vermes, eu claramente estou fazendo conversando ali sobre a ascensão do fascismo e do viés racial bastante evidente assim no fascismo, sabe? De extermínio, de dominação cultural. E joguei ali várias coisas, assim, vários pedacinhos de informações ou cutucados para quem estiver lendo criar a sua própria interpretação ou talvez se interessar mais por essas áreas, sabe? E por ser uma ficção científica, assim, eu curto bastante a parada do cyberpunk, assim, mas eu percebi que, assim, desde também a primeira história a história original, que ia ser publicada no lugar dessa, também tinha uma vertente mais puxada para esse lado, que é o biopunk, que um avanço tecnológico ligado à biotecnologia. Que nesse universo que eu criei, as pessoas elas vivem dentro de vermes gigantes, debaixo do oceano, porque o planeta ele caminhou para uma degradação atmosférica e oceânica e biológica por causa do avanço das mudanças climáticas, né? Que é mais ou menos um avanço extremo, não avanços extremos, mais ou menos como se fosse a atmosfera de Vênus, né? Que os cientistas pressupõem que a atmosfera de Vênus ela sofreu um processo de aquecimento global por causa dos vulcões. E a humanidade está vivendo dentro de vermes gigantes do fundo do oceano. Então eu coloquei ali um pouco sobre o aquecimento global, que eu queria dialogar mais, que esse é um tópico bastante presente nas nossas vidas agora, né? E bastante urgente, inclusive, que está ligado diretamente com as potências econômicas, grandes empresas, capitalismo, uma vez que, sei lá, 70% das emissões do gás de estufa são pelas 100 maiores empresas do planeta, sabe? Então, e nesse mundo também as pessoas são geneticamente modificadas para viver dentro desses vermes. E as opressões que existem ali também estão ligadas ao controle dos corpos dessas pessoas, controle de populacional por meio de doenças e essas coisas. Então, acho que também eu queria só fazer história em quadrinho, mas só que o mundo é uma bosta, então eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa sobre. E aí surgiu essa história daí, sabe? É por isso que eu queria trabalhar com essa ideia de distopia e tal. Caramba, muito massa. Eu acho que, inevitavelmente, a gente coloca um pouco do que a gente está vivendo nos quadrinhos que a gente faz, né? Não tem como ficar alheio a tudo que está à nossa volta, assim. E dá para ver que tem muitas influências de vários lugares na hora de vocês construírem suas histórias, assim. Não tem como fugir disso, né? Aí, como tu já falou um pouco da história, assim, Kione, eu vou perguntar a respeito mais do narrativas periféricas. Como é que foi? Como é que tu ficou sabendo que ia rolar? Como é que foi o processo das aulas? Eu cheguei a assistir algumas aulas que a Mina colocou no YouTube, né? Gravava as aulas e colocava lá. Queria que você e depois Isaac também contasse um pouco como é que foi essa experiência, assim, com Janaína e Kobiako, que são dois feras aí do mercado de quadrinhos. É isso aí, né? A gente teve a experiência de ter aula com Janaína e Kobiako, que são dois feras dos quadrinhos, sabe? Isso daí já diz bastante. A gente aprendeu um monte de coisa assim, eu acho que eu demoraria para chegar nessas informações se eu não tivesse tido essas aulas, sabe? Foi
um conteúdo assim essencial para quem quer fazer quadrinho bem, e ali foi só a ponta do iceberg, né? Agora conheci bastante referências, bastante outras fontes que eu posso procurar para poder fazer outros quadrinhos, fazer quadrinhos melhores, sabe? E foi bem legal. Foi uma colega minha que ela acho que ela trabalha na Perifacom também, que ela veio e sugeriu. E eu tava achando, tipo, eu não posso porque eu vim da periferia de Salvador e não tem nada a ver pra São Paulo. E ela falou, acho nada disso. Daí eu me inscrevi e acabei sendo selecionada aí, junto com o Isaac e outros 4 carinhas, muito top. E acho que é isso, né? Vai lá, Isaac, fala aí mais sobre narrativas periféricas. Minha vez. Bom, foi uma experiência também muito parecida com a da Keone. Eu não tava. Eu tinha participado da Perifacom, né, no início daquele ano, no início do ano passado, e eu tava há pouco tempo, assim, eu tinha sido pai, e eu ia deixar de trampar com arte porque precisava pagar conta, sabe? E todo mundo que viu, né, bombou bastante a publicação do edital e tal, me mandaram, pô, vai lá, não sei o que lá, não sei, acho que não é pra mim e tal. Bom, vamos ver. E a própria Perifacom mandou um lembrete, assim, no meu e-mail, pô, vamos tentar, assim, tanto que eu mandei, acho que foi um dia antes de acabar o prazo, um bagulho muito doido. E eu já conhecia a editora Mina, como eu tinha dito anteriormente, eu participei de alguns outros eventos de quadrinhos, e desde 2015 eu venho tentando fazer quadrinhos, fiz uma antologia, fiz fanzine, e participei de alguns eventos. Mas eu tinha meio que um prazo para mim mesmo, assim, tipo, eu preciso fazer alguma coisa maior e grande e tal. E calhou de ser com a Mina, assim, e graças a Perifacom, porque foram eles que mandaram esse e-mail, eu falei, tipo, eles estão falando, eu preciso fazer, sabe? Foi muito doido isso. E acabou rolando. Eu tinha conhecimento da Jana, já tinha visto algumas coisas de vídeo de entrevista dela, que é uma mulher foda, assim, incrível. E o Pedro também tinha algum conhecimento de algum trabalho dele anterior, acho que da Ilha. E tá com eles lá, e a galera, Kione, os outros rapazes. Foi muito mágico, assim. Eu achei que tinha algum conhecimento básico, assim, em quadrinhos, mas era muito mais de tato. Com eles a gente aprendeu muito mais. Né? Realmente um negócio de mind blow. Incrível. Toda semana era 2 aulas, quase toda semana tinham 2 aulas, e a gente voltava, assim, respirando, viver quadrinho 24 horas. Naquele momento, acho que até hoje, a gente não consegue mais parar de pensar em criar e como se desenvolver. E aquela coisa, pô, cara, dos meninos estão fazendo um bagulho muito foda, eu preciso fazer também. E eu acho que antes desse projeto, eu tinha a ideia de fazer quadrinhos. Hoje eu vivo fazer quadrinhos. Assim, é uma parada que virou, para mim, mais do que só uma ideia de trabalho ou hobby, ou é uma necessidade agora, saca? Eles meio que souberam mexer lá dentro do coraçãozinho, tipo, mano, olha como que faz, sabe? Vamos por aqui, dá para melhorar. E para mim é isso. Eu realmente eu vivo criar quadrinhos. Então, todo momento eu tô pensando em alguma coisa e anoto. E tem que desenhar melhor, tem que escrever um roteiro melhor, saca? Como a Keone falou, lá foi uma ponta de iceberg. Então, agora a gente está se aprofundando e troca entre nós, assim, experiências, indicação de livro, viver quadrinhos de fato. Muito massa, velho. Muito importante também esse movimento da Mina com a Perifacom de formar autores, não só leitores, mas autores na periferia, né? Trazer mais dessa realidade pro mercado de quadrinhos do Brasil e tudo. Me fala um pouco mais do Shin. Pelo que eu vi, assim, infelizmente não tive a oportunidade de ler as obras de vocês, mas eu peguei um pouco aqui para poder fazer essa conversa.
E pelo que eu vi, ele é como se fosse um lobo solitário futurista com personagens negros e tal. Fala um pouquinho mais de como é que é essa mistura aí. Então, o Shin é a história de um pai solteiro, ele tem uma filha, e vive numa metrópole que não é, eu não diria nem não tão futurista. Ela é futurista, mas não tanto, saca? Ela ainda tem traços da nossa sociedade atual. E ele tem uma dupla jornada de emprego, é um futuro meio fodido, nada muito diferente de quem é um jovem periférico, ou trabalhador periférico hoje em dia, tem que fazer às vezes 2 trampos para conseguir sobreviver. E eu quis embutir essa ideia baseada na minha vivência, né? Quem nunca trabalhou com outras coisas e quis fazer arte e, de repente, ter uma realização de sonho. Até um tema recorrente no Narrativas Periféricas, o Pigs também abordou no quadrinho dele essa ideia de trabalhar com call center, emprego de merda. É uma realidade de muito jovem e qualquer pessoa que reside na periferia. E, como eu tinha dito, eu tinha sido pai há poucos meses, então paternidade ainda é, na verdade, uma coisa muito viva e forte. Então eu quis apresentar isso. Eu li Lobo Solitário, mas eu não sei dizer até então até onde isso influencia, né? E eu quis trazer essa parada também de saúde mental, de uma forma não, sabe, eu não sou uma pessoa muito embasada para falar, mas fala sobre vivência e colocar isso nesse contexto de uma metrópole futurista com problemas de abuso policial, da violência em si, tanto que ele é um shinobi, é um ninja, ele executa trabalhos de espionagem, assassinato, para poder sobreviver. Então, eu quis tratar tudo isso de uma forma a contar não só a ideia de distopia, mas de uma história que falasse de pessoas. Eu acho que esse era o meu foco principal, falar sobre paternidade, falar sobre saúde mental e desenvolvimento, melhoria. Acho que foi essa o foco central do roteiro em si. E tive essas influências, e eu falei Akira, também me influenciei com a música do Yandura, se vocês conhecem, que é um rapper paulistano, que ele tem uma música que ele fala, ele tem muito lance de imagética, fã de Naruto, e ele fala de um ninja num contexto de periferia e tal, e aquela parada ficou na minha cabeça, e eu gosto da ideia do ninja old school, saca? Vestido de preto, soturno, mais ou menos o que é a imagem do Batman, assim. E eu quis colocar tudo isso num balaio e saiu Shin, assim. Uma parada mais de alma, a ideia do quadrinho ser uma narrativa que fale sobre vivência, mas dentro de um contexto, assim, interessante, ter um visual maneiro e tudo isso englobado, passado de uma forma mais suave, eu diria, assim. Eu acho que as melhores ideias surgem assim mesmo, velho. Quando a gente mistura várias referências, quanto mais distante as referências a gente juntar, melhor fica, assim, o resultado. Zé, fala mais do Cangaço Overdrive. Eu vi que tem questão da seca, questão de reanimação de cangaceiros do passado para resolver essa treta aí. Fala um pouquinho mais dele. Cara, você acabou de falar aí que quanto mais misturar referência, melhor, né? Pois o Cangaço Overdrive, ele um panelão, assim, cheio de coisa dentro. É uma história que começou com a vontade que eu e o Giovanni, que era desenhista, a gente tinha de contar uma história que, de alguma forma, envolvesse o cangaço, que é um período muito maluco que rolou aqui no Nordeste, sabe? Assim, é um período difícil de falar, porque os cangaceiros, eles realmente eram bandidos, cara. Eles entravam nas cidades, roubavam tudo, matavam, estupravam mulheres nas cidades, assim, não são exatamente heróis. E mesmo com tudo isso, eles entraram muito forte no imaginário nordestino. Pra gente, se você vai no aeroporto aqui de Fortaleza, ou qualquer capital do Nordeste, e vai ter lá as lembrancinhas, vai ter cangaceiro no meio, que é uma coisa que ficou muito ligado, né, esteticamente ao Nordeste. Né, e a gente estava com uma vontade muito grande de contar alguma coisa a respeito disso, né? O Giovanni, que é o desenhista, me provocou, e começamos a conversar um pouco a respeito de como é que poderia ser essa história. O Giovanni é de uma cidade chamada Limoeiro do Norte, que fica aqui, inclusive bem distante de onde eu moro,
né, nem separa, mas ele me contou uma história, né, da cidade dele, da época que o Lampião, né, que é o rei do cangaço, o cangaceiro mais conhecido, ele fugindo de Mossoró, ele foi espantado lá pela população que se organizou para evitar uma invasão à cidade, e na fuga ele veio para o Ceará e foi para a cidade de Giovanni, que era Limoeiro do Norte, e ficou numa caverna lá, escondida, e essa caverna virou meio que um ponto turístico. E Giovanni me contou essa história, cara, eu fiquei maluco, assim, sabe, de querer usar isso de alguma forma, né, de um bando de cangaceiros sendo, de alguma forma, sendo perseguidos, né, no local, e isso, a história começou disso aí. E aí, como eu falei antes, né, eu sou maluco por ficção científica, né, quase todas as minhas histórias, alguém chega com uma ideia para mim, né, como em outra história, um amigo meu queria fazer uma história de faroeste, disse, vamos fazer um faroeste. E quando a história desenvolveu, mas cara, vamos colocar um pouquinho de ficção científica nisso aqui também. E Cangaço Overdrive foi do mesmo jeito, a gente começou a pensar na história de Cangaço e pensou que seria legal a gente colocar alguns elementos de ficção científica. E a primeira coisa que veio à cabeça, cara, foi fazer uma homenagem, assim, a um desenho animado que eu curto pra caramba, que é o Samurai Jack, do Cartoon Network, né, que é do Gendy Tartakovsky, que sou fã do trabalho do cara, animador foda. E beleza, massa, tá aí. Samurai Jack pega um samurai e leva pro futuro distópico. A gente vai fazer isso com o cangaceiro, cara. Pronto, a história é essa. Vamos criar aí algumas situações cômicas, porque o cara vem do passado e vai pro futuro. A estrutura seria essa, né? Só que quando a gente começa um processo de emergir na história, cara, de entender todos os impactos, né, que o cangaço teve aqui no Nordeste na época, entender como é que seria esse futuro extrapolando os problemas sociais que a gente tem aqui no Nordeste, a história ela começou a ganhar, cara, um corpo assim diferente, começou a ganhar algumas camadas, né, bem interessantes. A primeira coisa que veio na cabeça da gente, né, que quando a gente desloca um cangaceiro para o futuro, será que ele vai realmente ficar deslocado, né? Aí a gente foi olhar lá o cangaço, que era o cangaço, cara, o Nordeste, de 100, 150 anos atrás, totalmente esquecido, capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro, tudo que rolava, né, de informação, de riqueza, ia para o Sudeste, ia para o Rio de Janeiro, e nada vinha para cá. Então a gente já sofria uma parada extrema, que eram as secas que existiam aqui na época, que limitam os recursos, e aí você ainda tem um governo que não olha para o Nordeste, aí o negócio, você cria um ambiente que foi um ambiente onde surge o cangaço. O cangaço surge por conta disso, bicho, porque o Nordeste ele estava esquecido, não tinha nada. Então a gente começa a ver os bandidos, né, surgindo, o bandido que de alguma forma, né, ele acaba sendo admirado, como eu coloquei antes aqui, porque você tinha na época também um governo, tinha uma polícia que batia em pobre, que tinha um tom autoritário também, né? Então acaba que quando você nasce naquele período, né, no período do cangaço, você é uma criança, você é um menino naquela época, você só tem duas projeções na sua vida, cara. Ou você vai ser policial e bater em pobre, ou você vai ser cangaceiro e vai ser bandido, né? Então isso era meio que a realidade da época, né? Então é um período super complexo, né? Tem estudos aí muito legais sobre isso. Tem um filósofo que é o Eric Hobsbawm, que ele tem um livro chamado Bandidos, que é muito legal, que ele fala sobre banditismo social, né? E a gente começou a construir isso e beleza, tá lá, Nordeste do passado, detonado, e a gente vai fazer uma distopia, que é um futuro detonado pelo capitalismo. E a gente começou a pensar, cara, beleza, high-tech, low-life, aí como o Isaac colocou, o mundo que o Kotiara, que é o nosso personagem principal, vai chegar no futuro, é um mundo em que as condições de vida são fodidas, são as piores do mundo. Será que ele realmente vai se sentir deslocado nesse mundo, cara? Talvez não. E a história começou a rodar nisso, cara, né? O Kotiara chega, ele sente uma identificação daquela realidade com a realidade que ele morava, né? E ele acaba se integrando a um conflito que está acontecendo no futuro, né? Uma galera que tem que está alojada num morro, que é onde tem uma fonte de água, que é muito valiosa para eles, só que aquela água foi privatizada. Não sei se vocês já ouviram falar disso recentemente, né? Lá no nosso futuro, né, que foi escrito inclusive antes da polêmica recente, a água estava sendo privatizada, e aquela galera que morava naquela comunidade, em torno de uma fonte de água, eles vão ser expulsos, porque aquele terreno foi vendido, cara, para uma grande corporação. E o conflito é esse, a galera da comunidade com a grande corporação, e o Kotiara, ele acaba chegando e se envolvendo nesse conflito, né, e com essa galera. Aí a gente vai fazer referência a um monte de coisa com isso, essa comunidade, ela é meio autogerida, a gente faz referência a Canudos, ao Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que é outro movimento parecido com Canudos que rolou aqui no Ceará, né, e dentro desse caldeirão a gente vai fazer uma história que é regional, que trata coisas que são
preocupações que a gente tem hoje aqui no Ceará e no Nordeste como um todo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai falar, né, sobre essa problemática, como é que isso evoluiria, onde é o papel do cangaceiro nisso, o cara que é meio dúbio, o cara não é exatamente um herói, e ele fala isso na história várias vezes, né? E a gente vai discutir vários temas, né, em cima disso, né, sobre essa falência do capitalismo, a gente vai falar sobre autoritarismo, né, a gente vai ver personagens com uma tendência neofascista, como a gente tem visto aqui também, ao nosso redor hoje aqui no Brasil, negócio meio maluco, né, você não consegue mais fazer uma distopia, cara, que espante, né, porque tá foda o mundo real, né, tá foda o nosso Brasil real. E Cangaço Overdrive é isso, a gente queria dar uma roupagem, né, mais nacional, né, mais brasileira e mais regional possível um cyberpunk, e a gente foi construindo essas relações em cima disso. Massa, velho. Então eu vou abrir agora as perguntas que o pessoal mandou. Aí as perguntas são gerais agora, para os três. Aí naquele mesmo esquema vocês vão se revezando aí para responder. A primeira pergunta aqui é o que vocês pensam sobre o mercado de quadrinhos aqui no Brasil, assim? Se é que existe, se não existe, como é que é? Pode começar, Zé, tá com a palavra aí. Massa, cara, que pergunta. Para mim sobrou essa, né? Super simples de responder essa pergunta, inclusive, só que não, né? Cara, assim, existe um mercado, né? Primeiro a gente tem que separar, cara. Para material que vem de fora, assim, internacional, existe um mercado brutal, cara. Se você for acompanhar a Panini aí mensalmente, cara, é título que você não consegue acompanhar. É muita coisa sendo lançada, muito encadernado, né? É muita coisa, se você for ver o que vem de fora, né? E as pessoas conseguem trabalhar com tiragens razoáveis e tudo. Mas quando a gente traz aqui para a galera que faz no Brasil, né? Aí a coisa ela diminui um pouco, as tiragens elas ficam menores, o mercado ele dá uma encolhida assim brutal. Né? O que eu escuto muito assim é que o mercado de quadrinhos ele é meio que um puxadinho do mercado de literatura. A gente está imerso dentro do mercado do livro, mas nós temos um percentualzinho bem pequeno dentro do mercado do livro. Né? Quando você vem para o quadrinista nacional, ele ainda vai ser um pedacinho pequeno dentro de um mercadão de gente que compra quadrinho, né? Mas assim, cara, para não ser uma fala muito pessimista, cara, eu tô nessa parada há uns 15 anos já, e eu tenho notado uma evolução muito legal nos últimos tempos, sabe? O número de editoras, assim, crescendo, pequenas, que publicam material nacional. Você pega essa iniciativa da Mino, cara, é um negócio absurdo, cara, que negócio foda, cara, né? Quando o Catarse saiu, eu fiquei louco, assim, porque é um negócio muito massa que a Jana e o Pedro fizeram, é foda demais, né? E a gente tem um monte de outras pequenas editoras já publicando material nacional. A gente tem alguns autores que conseguem dar alguns saltos maiores, né? E aí, assim, só para fazer um parênteses, eu tô falando do mercado mais autoral, não vou nem entrar aqui nessa galera que desenha para o mercado americano, desenha para a Europa. Eu tenho vários amigos aí que são desenhistas e que estão relacionados com a indústria, né? Que existe. Mas para quem realmente vai trabalhar autoral, o negócio é difícil, né? É um exercício de gostar muito da coisa, né? Porque a grana é muito pouquinha, né? É muito trabalho. Os meninos estão aí para falar depois de mim sobre o que é finalizar um álbum, cara, né? Eu vou pro meu quarto álbum, meus álbuns não são tão longos assim, né? Eu tenho um primeiro álbum que é mais longo, de 96 páginas, os outros foram de 66 páginas, 70 páginas. Mas isso, cara, é um esforço hercúleo, cara, que é feito por toda uma equipe. O retorno ele não vai nem chegar perto do esforço que a gente fez, então existe muito um carinho, um amor que a gente tem pela linguagem dos quadrinhos. A vontade que a gente tem de contar a história, ela é muito grande, ela acaba compensando financeiramente, né? E você tem que encontrar outros meios, né? Você viver de vender o livro em si é impossível, cara, não dá, né? Então, se o maluco ele sabe desenhar, cara, ele vai vender commission, ele vai fazer ilustração para poder. E aí, de repente, no tempo livre dele, ele vai fazendo um quadrinho. Tá? Os meninos aí que são ilustradores falam depois, porque eu só sou roteirista, né? Porque para mim é mais difícil ainda, porque a maior parte da grana que eu recebo hoje, né, com essa atividade, ela vem de fazer evento, né? De dar palestra, de fazer curso, né? Consigo, felizmente, vender razoavelmente quando eu vou para um evento, né? Que é uma coisa que está ameaçada por conta da pandemia. Não sei quando é que eu vou para um evento de novo, né? Quando eu vou para um evento, eu consigo vender muito bem. Agora que eu não tenho evento, né? Tem que estar me virando aí pela internet, né? Mas o fato é um mercado muito pequeno ainda, mas que vem uma grande evolução, cara. Isso já foi muito pior. 20 anos era um negócio pior ainda, assim. A gente não tinha espaço. A discussão que existia, cara, há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a fazer quadrinhos, fazer fanzine
e entrava no fórum para ver uma galera que já fazia mais tempo que eu, a discussão que se falava era de distribuição, a galera queria chegar nas bancas, botar um quadrinho em banca e tal. Essa discussão ficou ultrapassada, ninguém mais, a banca inclusive ela meio que morreu nesse processo, né? A gente já tem hoje editoras mesmo que procuram trabalho nacional, como a Mina, a Veneta, a Draco, que é minha editora, né? A Draco, minha editora, só publica material nacional, não publica material internacional, que é muito massa, né? Então, assim, existem já espaços, né, para serem ocupados, existem muitos problemas ainda que têm que ser contornados, né, ainda de mercado, né, e tudo. O nosso mercado não é tão profissional ainda, mas a gente já vê alguma evolução, cara. Eu consigo ver nesses 10, 15 anos que eu estou aí na batalha, participando de evento, né, alguma evolução. Os caminhos hoje eles já conseguem vislumbrar melhor o caminho hoje do que há 10 anos atrás, sabe? Há 10 anos aí que o negócio era no escuro mesmo. Você estava ali porque era um hobby e era porque você curtia. Exato, acho que aqui no Brasil a gente faz quadrinho porque ama mesmo, porque é a única coisa que dá força, porque o resto é complicado. Mais alguém quer falar sobre essa pergunta? Ou vou para a próxima aqui? Além de ter publicado fanzines e quadrinhos desde 2015, eu já tinha acompanhado outros eventos como público, né? Desde criança, assim, por 10, 12 anos, eu vou em eventos aqui em São Paulo. E eu acho que hoje bem que o Zé Wellington falou. Há muito tempo atrás era um negócio muito, muito mais escuro. Hoje acho que a gente está saindo, tipo, conseguindo ver a luz ali no fim do túnel, saca? Com produção, editoras pequenas, a qualidade dos autores tem melhorado, até para quem produz independente, banca do próprio bolso ali, eles têm pensado melhor em forma de distribuição, divulgação, e tem artista disposto a fazer isso, saca? Acho que nem todo mundo tinha essa consciência antes de fazer um livro, você vender um quadrinho, não é só de sentar, desenhar e mandar para gráfica. Você tem que cuidar de valor, tem que cuidar de diagramação, tem que ter de alguma forma o seu trabalho sendo visto por outras pessoas. Então, o marketing ali você também tem que cuidar. E acho que até não é à toa, porque muitos dos nossos artistas têm trabalhado para fora. Muita gente fala que não tem artista no mundo de quadrinhos como o brasileiro, e a gente tem pensado em tudo. Então, as dificuldades do que o mercado trouxeram, acho que tem sido o nosso diferencial. Tem até uma editora, se não me engano, que é polonesa, que tem lançado quadrinho brasileiro só traduzido. Não faz mais nada com o livro, não edita ninguém. Pega isso aqui, tipo, traduz e lança lá. Mandioca, se não me engano. Os caras são sabe, foda. Então, eu acho que o quadrinista brasileiro está fazendo esse quadrinho, nosso quadrinho nacional, ser visto. E a gente tem perdido, acho que, pelo menos entre os artistas, o lance de ser visto como menor, se enxergar pequeno. A gente é um artista. Acho que não, a gente tem assumido uma identidade e os artistas estão vindo com mais vontade. Tá? A cada ano você vê quadrinista e roteirista e desenhista foda. Então acho que é isso que tem fomentado, de fato. E o projeto Narrativas, agora acho que vai ter um prêmio da editora Darkside também, para produção de quadrinhos e literatura. É incrível. Eu acho que é resultado mesmo da qualidade do artista e a gente pensar não só na arte em si, mas conseguir enxergar, né, meios de divulgação, qualidade do seu trabalho, a impressão, tudo isso é uma coisa que tempos atrás acho que o artista não tinha muito essa preocupação. A gente tem cavado nossa saída ali, a gente está começando a ver essa luz no fim do túnel agora. Então, eu não sei de estimativa, eu sou péssimo em matemática, mas eu acho que poucos anos a gente vai estar um quadrinho, pelo menos, não sendo realmente como o Zé Wellington falou, nosso mercado é dividido entre o mainstream, vamos dizer assim, e a produção nacional. Não vai dar para equiparar ainda, eu acho, mas pelo menos se solidificar e ser um lugar mais bem preparado para novos artistas também. Assim que eu vejo o mercado de quadrinhos hoje. Tem que ter punho firme, vontade, amor pela parada e dar sequência. Assim, trabalhar, saber que pelo menos uma vez no ano você tem que trabalhar alguma coisa legal
curta ou longa, leva-se um pouco mais de tempo, mas produzir. É isso que a gente tem feito e vai dar continuidade a essa parada, assim, vai solidificar o mercado independente em si. Como o Zé e o Isaac falaram, que está tendo uma ascensão maior do número de artistas independentes que já estão com um olhar mais profissional em relação à própria divulgação e à própria edição e marketing, e também em relação à qualidade do próprio trabalho. E eu acho que, observando isso também, eu sinto que tem um futuro bastante positivo, quer dizer, no geral tem tido uma melhoria, como a gente observou aqui nas falas dos dois, e também com as mídias sociais, você tem muitos artistas que estão lançando a si mesmos, mas com uma interação mais direta com o leitor, né? A autodivulgação com o Instagram, com o Twitter e tal, e o pessoal tem uma relação mais próxima com o autor, e isso acho que pode ajudar a criar um vínculo maior com as histórias em quadrinhos, por ser essa mídia um pouco em relação à internet, em relação a, sei lá, por exemplo, a música ou produção audiovisual, que ela tem essa ideia de ser um pouco mais intimista com o leitor em relação ao contato com o autor, que eu acho que isso pode... Isso torna acho que é um potencial de interação não explorado ainda nas outras mídias, mesmo com, por exemplo, sei lá, os diretores e celebridades ainda têm um caráter bastante distante, mas isso aqui nessa parte do marketing, se bem feito, é claro, né? Mas só que já tem mas só que ainda tem bastante material para estudo e marketing. Eu vejo muitos artistas que têm feito um trabalho bem decente em relação ao próprio marketing, né? E graças a isso tem, acho que, dado um boost assim na produção independente, já que por meios tradicionais, como algumas mais tradicionais, que nem existem várias editoras que estão publicando trabalho nacional, mas só que ainda não é o foco da produção de quadrinhos maciça no Brasil. E com as mídias sociais a gente pode meio que burlar um pouco esse pequeno empecilho. E tá burlando cada vez mais, em geral, né? Pelo que a gente observa, assim, vários projetos bem interessantes surgindo pelas mídias sociais. Vou fazer um comentário aqui só para complementar o que aqui onde fala é muito importante. Na minha fala, eu falei tanto sobre a editora, e eu não posso esquecer que realmente, assim, hoje, né, a internet evoluiu para o artista, né, para o profissional da cultura de uma forma que é muito mais provável hoje do que antes você estabelecer essa conexão, né, esse contato direto, essa integração. Essa fala foi ótima da Kione. Da importância, assim, ter artista, cara, acho que isso também é muito da praia de cada um. Tem artista que prefere ficar isolado, que não gosta de falar e tal, massa. Eu acho que não... eu pelo menos não gosto muito com esse papo de você tem que se divulgar, você tem que se autopromover. Eu acho que é muito de cada um. Mas aqueles que conseguem, né, que sentem a vontade para se divulgar, para poder correr atrás, eles conseguem resultados assim muito legais. Eu estou lembrando aqui do nordestino, que é o Paulo Moreira, né, e o Paulo ele tem conseguiu criar uma fanbase assim absurda, né, no Instagram com as tiras dele, né. Então quando você chega num ponto desse, né, você consegue, né, esse resultado, você consegue vender diretamente pro seu comprador, né, consegue vender em bom número, né. O Paulo ele é um sucesso em evento, cara. As filas dele são malucas, assim, sabe? E eu começo a ver uma certa sustentabilidade do artista, né, de conseguir realmente, por si próprio, né, organizar a sua vida, vender seu próprio trabalho. É só para dizer assim, que pelo menos para mim as editoras foram muito importantes, mas não são o único caminho, né? A gente tem aí o crowdfunding aí de todos os tipos, né, tanto comum como recorrente. Tem muitos artistas aí que usam o financiamento coletivo recorrente, que o cara entra com R$1, R$5 por mês lá para contribuir com a vida do cara, e o cara consegue pagar algumas contas, sabe? Eu acho que existem tantos caminhos possíveis hoje, né? O mercado ele se tornou muito complexo, assim, depende inclusive das minhas escolhas como autor, se eu vou fazer um trabalho mais autoral, se meu trabalho é mais comercial, se meu negócio é tira, se meu negócio é fazer álbuns, né? Tudo isso vai influenciar, cada um vai ter que construir o seu próprio caminho. Esse é o que é o grande desafio.
Não, Paulo é meu amigo, já tem quase 10 anos já, a gente estudou junto aqui na UFPB. E realmente, assim, eu cheguei a ver ele na CCXP e tudo, a fila é absurda, assim. E até esse nosso Instagram parece que está criando meio que um mercado paralelo que o autor se autossustenta, né? Ele não precisa de editora, não precisa de nada. Ele só com o público dele ele consegue se publicar e pagar as suas contas e tudo. Pelo menos pagar a tiragem, essas coisas assim. E ter lucro, né? É, a próxima pergunta aqui é quais as referências de quadrinhos distópicos, nacionais e sem ser nacionais, assim. O Isaac já falou do Akira, não sei se tem outros também, e vocês, Kione e Zé também. Eu não me inspiro tão somente em quadrinhos só. E eu sei que é muito clichê você ir falar do V de Vingança, sabe? Em relação a quadrinho distópico, mas. Inclusive, acho que alguém já comparou o. Foi uma das desenhas que comparou o meu quadrinho com o Watchmen, uma das desenhas que saiu. Mas acho que minhas referências, assim, elas vão um pouco também mais para literatura também. E como Admirável Mundo Novo e tal, ou uma das referências, ou para séries e filmes também, sabe? Em relação a universos distópicos, eu dou uma olhada em vários, principalmente alguns que histórias que tratam sobre as interações tecnológicas com o futuro. E, mas principalmente para o quadrinho em si, foi uma série que saiu na Netflix que é meio que uma fantasia medieval, não tem, não é tão algo, não é uma história de ficção científica, que é aquela do Cristal Encantado, que eu imaginei, acho que eu tirei bastante coisa dela assim para construir o universo, que eles praticamente constroem um universo com uma catástrofe climática e lidando com o fascismo também. E acho que eu peguei uma referência, bastante referências assim para criar o quadrinho também. E acho que também uma das referências mais importantes todas, que não tá no quadrinho, mas que é a vida real também, sabe? Sem jeito em falar referências para quadrinhos, que embora elas sejam obviamente e outras narrativas, outras histórias, sabe? Embora elas sejam bastante óbvias, sabe? No que vão influenciar e que eu me utilizo delas como referência para criar as coisas, mas só que eu acho que uma das principais forças que me levou a criar isso daqui foi o desespero em relação à situação atual que o mundo se encontra. Inclusive eu escrevo as referências, mas eu não tenho memória ruim. Inclusive eu não me lembro muito do roteiro que eu escrevi pro quadrinho. Mas com o Isaac é prova que eu escrevo bastante, né? Muito caótico, mas escrevo, catando referência tudo quanto é canto. Então, carona aqui na Kione, pra dizer que eu sou péssimo para lembrar. Quando chega numa pergunta dessa aqui, cara, dá um branco. Mas eu vou lembrar de algumas coisas que são óbvias, né? Tem uma coisa que é muito óbvia no Cangaço Overdrive, ele lembra muito, além de Samurai Jack, que é animação, Samurai Jack é inspirado num quadrinho, que é o Ronin, do Frank Miller. Né? Então, assim, tem uma certa lembrança. Eu estava construindo Cangaço Overdrive quando eu fui reler Ronin, que eu tinha lido há muito tempo, não me lembrava. Né? Fiquei até feliz de ver que o caminho que estava lá era diferente do que eu estava pensando, porque eu estava querendo... inclusive, assim, vou até dizer para vocês, quando eu estava construindo Cangaço Overdrive, eu estava até meio que evitando algumas coisas cyberpunks, assim, porque eu estava querendo não ficar muito, assim, contaminado pelo cyberpunk que vem de fora, né, que é internacional e tal. Eu queria realmente criar uma história que tivesse elementos, assim, que fossem brasileiros ou nossos mesmo, né. O Cangaço Overdrive é uma coisa que eu tenho muito orgulho que tem no quadrinho, né, e que não é nada cyberpunk, é que a narração dele é em cordel, inclusive rimado também, né, ele tem um poemazinho rimando, narrando toda a história. Tem uma personagem que era como se fosse cordelista,
ela faz poesias, poeminhas, bota na internet, e o quadrinho é todo narrado por ela, né? Que foi uma forma que a gente viu de mexer na forma do quadrinho também, para que ele não fosse simplesmente, cara, sei lá, cara, uma história cyberpunk que se passa nos Estados Unidos e eu simplesmente colocasse que o ambiente é aqui no interior do Ceará. A gente queria realmente trazer alguns elementos para dar uma quebrada. Mas assim, li algumas coisas de literatura. Eu li pela primeira vez no processo de construção do quadrinho Neuromancer, que é considerado um dos principais romances de cyberpunk, do William Gibson, né? Um livro que não é um livro muito fácil, inclusive, mas é um livro muito legal, pelo menos curti bastante, né? E aí tem Ronin, a gente tem, eu não vou falar de referência, né? Algumas coisas saíram até depois do que eu falei, mas é bom aproveitar esse espaço para dar indicação, porque tem sim muita coisa nacional, cyberpunk, além do trabalho da gente que está aqui. Eu vou lembrar da minha editora, tem o Apagão, que é do Rafael Fernandes, do Camaleão, que é um trabalho bem legal também, mostra São Paulo distópica, né? A Draco também lançou um trabalho assim que eu acho incrível, que é o Periferia Cyberpunk, que é uma antologia com várias propostas diferentes envolvendo cyberpunk aqui no Brasil, né? E é bem legal. Mas assim, no meu caso, eu realmente fui guiado assim muito pelas minhas inspirações. A Akira é uma coisa que me influencia bastante, gosto bastante do trabalho do Katsuhiro Otomo, né? Mas realmente, quando eu fui fazer Cangaço Overdrive, eu inclusive tentei me afastar um pouco. Eu estava num processo muito bem, inclusive, de me conectar mais com as coisas que tinham sido lançadas aqui no Nordeste, né? E eu nunca falei tanto, né? Me coloquei tanto o local onde eu nasci numa história como Cangaço Overdrive. Então, no meu processo de imersão, eu estava muito mais preocupado em beber referências regionais do que o cyberpunk em si, né? Deixei meio que as minhas memórias afetivas guiarem a parte cyberpunk da história. Como eu tinha dito, acho que Akira é uma coisa que me segue, assim, não digo nem só pro quadrinho do Shin em si, mas uma leitura que é intrigante, uma coisa que não envelhece nunca e sempre está me inspirando. Mas para a obra Shin, como eu disse, acho que foi a música do Young Buddha que me deu esse start de ideia. E acho que tem alguma coisa de Y também, O Último Homem, não sei se talvez na construção ali, mas é uma coisa que eu estava lendo naquele momento. E tem um filme do Viggo Mortensen, que é A Estrada, que eu acho fenomenal. E eu só fui perceber que me influenciou depois, assim, na real. Eu até estava aqui tentando lembrar o nome dele agora, tive que dar uma pesquisada. Mas muito foda, muito incrível. E tem essa parada da relação pai-filho ali, é uma coisa que eu acho que de alguma forma me influenciou também. Eu não vou lembrar de nada agora, assim. Podem me zoar, mas eu acho muito foda aquele livro da Collins, como é o nome dele? Fugiu o nome agora que tem os filmes. Hunger Games, Jogos Vorazes. Eu li, podem me zoar, é muito legal, mas eu acho muito legal. É isso. Massa. A próxima pergunta é como vocês começaram nos quadrinhos, assim. Não sei se é a partir da produção ou se desde a primeira leitura que fez, caramba, isso aqui é muito massa e virou leitor. Talvez um pouquinho dos dois, assim. Acho que o quadrinho é uma parada muito viva pra mim desde criança. Tipo, um dos primeiros presentes da minha avó, eu nem sabia ler, foi Tex. Teve aquele boom dos anos 90 de desenho japonês e aquela parada, e X-Men passando na TV, ganhar gibi, Turma da Mônica, foi tudo meio que junto pra mim, misturado e convergiu. Eu cresci com aquilo, né? Lendo sempre que dava, mas acho que só com uns 12 anos, 13, que eu comecei em eventos aqui em São Paulo, de quadrinhos, de anime na época, mas me deu uma ideia de que eu preciso fazer, eu preciso criar. E eu fui meio que crescendo com essa ideia paralela, mas chegou em 2015, falei, pô, tá aí, uma parada que eu preciso fazer. E desde então eu tenho tentado lançar sempre alguma coisa, estudei e quis lançar de fato, sendo quadrinista, um roteirista, desenhista de fato.
Vou continuar aqui. Acho que a minha carreira nos quadrinhos é um pouco mais simples aqui. Eu participei de narrativas periféricas e eu publiquei o meu primeiro quadrinho. Bastante rapidinho de falar, né? E em relação a, sei lá, o que me fez querer produzir quadrinhos, assim, eu fico com vontade de falar assim, porque quadrinho é mais da hora e que todos os outros e fazer quadrinho é legal, mas essa resposta que tá no meu coração, mas acho que é um pouco mais complicada a história, né? De que, no geral, a gente acaba seguindo pelas coisas que, sei lá, o destino acaba influenciando os nossos gostos e construindo essas pessoas que a gente acaba se tornando e tal, né? Mas acho que eu, quando era bem pequenininha, assim, acho que eu não sei nem como surgiram, quem comprou, quem deu. Eu tinha umas revistinhas, duas revistinhas de X-Men e as outras duas eu nem me lembro direito, mas acho que era algum super-herói da DC, sei lá. E eu ficava, achava mó da hora, também nem sabia ler direito e ficava tentando desenhar aquilo dali, porque tinha um traço legal, um desenho legal. E acho que assistia anime, eu também tentava desenhar os personagens de anime, sabe? Que eu também não via muito anime, mas eu achava aquilo da hora e legal, eu tentava fazer alguma coisa parecida, e eu já criava universinhos na minha cabeça, assim, pequenininha. Não pensava, vou fazer quadrinhos, mas aquilo meio que já fazia parte, assim, do mundo que eu vivia, né? E eu fui crescendo, fui entrando mais nesses universos e fui lendo mais e, sei lá, aquela vontade de fazer uma coisa só, de criar um universo, criar personagens, histórias, foi ficando mais forte e tal, e acabou que deu nisso, né? Meio que isso, acho que se a gente vai procurar uma explicação muito racional, porque a gente gosta de alguma coisa, não vai achar muito. É mais que a gente foi seguindo por esse rio e acabou topando nessa pedra e deixou um buraco enorme na cabeça que metáfora horrível. Mas é meio que isso, né? Como leitor, o meu irmão uma vez pediu para eu comprar para ele uma caneleira de futsal. Eu fui comprar, sobrou um troco e eu passei por uma banca e comprei uma revistinha do Homem-Aranha. Na época, né, isso meio dos anos 90, tava passando aquele desenho animado do Homem-Aranha. O desenho animado dele é horrível se você assistir hoje, cara. Ele é muito ruim, saca? Muito, muito ruim. Só que eu assistia na hora do almoço, na Globo, todo dia, conheci o Homem-Aranha mais ou menos nessa história, e comprei lá uma revistinha. A ideia, inclusive, eu sabia que meu irmão não queria comprar essa revistinha com o troco lá da caneleira dele, né? Era levar uma coisa que ele gostasse, que nós dois pudéssemos gostar, e ele não ficasse chateado comigo, mas ele ficou pé da vida, jogou a revistinha em mim e disse que, como é que tu gasta meu dinheiro com essa porcaria? Só que eu peguei lá a revistinha no chão, cara, limpei, comecei a ler e aí já era, sabe? Eu já lia antes, assim, Turma da Mônica, Disney, né? Eu acho que às vezes a gente nem fala nós aqui porque é uma coisa tão padrão, né? Mas a maioria de nós folheou, leu Turma da Mônica alguma vez na vida, mas realmente quando eu peguei essa revistinha do Homem-Aranha na época, né? E aí o mundo acabou assim, eu comecei a comprar vorazmente, né? Não, parei de merendar na escola para poder gastar o dinheiro com quadrinho, né? E aí já era assim, sabe? E fui consumindo bastante, isso eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Agora fazer quadrinhos eu já fui começar um pouco depois, um pouco assim, meus 13, 14 anos eu tentava contar história, mas normalmente era escrevendo, era prosa, na literatura. Um pouquinho antes dos meus 20 anos eu comecei a participar de revistas e antologias de literatura, fazia contos, né, e mandava, fui selecionado para alguns, né, então já estava começando mesmo uma coisa com a literatura, uma relação com a literatura, mas aí foi em 2004, né, que eu tinha um evento aqui na minha cidade de anime. Eu não era exatamente um grande fã de anime, mas gostava de Cavaleiros do Zodíaco, né, aquelas coisas mais básicas, e um amigo meu me provocou para a gente fazer um evento juntos, começamos a fazer esse evento, né, e no meio de toda a história do evento, o evento teve uma edição, teve uma segunda edição, e uma das edições a gente inventou de fazer um mascote para o evento, sabe? Fizemos uma espécie de concurso, vários ilustradores fizeram um mascote, aí uma pessoa ganhou, fez um desenho lá que se tornou um mascote, ganhou uns brindes e tal, e aí lá na equipe lá de trabalho da gente, né, a galera falou, cara, nós temos um mascote, olha que legal,
tem que ter uma história em quadrinho dele, cara. A gente é um evento de anime, de mangá, tem que ter um mangá dele, né? E ficou naquela, quem é que faz a história, quem é que faz a história. Eu era o diretor-geral do evento, né? Carregava caixa, ligava para as pessoas, e claro que eu ia fazer o roteiro da história também, né? Porque faz tudo. E fui lá fazer o meu primeiro roteiro, né? Desse mascote do evento. Fizemos uma história, eu lembro que eu entreguei um roteiro de, sei lá, cara, umas 16 páginas pro desenhista na época. O desenhista era tão iniciante como eu. Eu entreguei as 16 páginas de roteiro, o cara me voltou uma história com umas 40 páginas, cara. Inventou quadro até onde não tinha, meu irmão. Deu uma expandida no meu roteiro. Eu tenho esse roteiro até hoje, cara. Ele foi escrito em papel pautado, de caneta. Eu acho que nem usei computador na época. Né? E esse foi minha entrada nesse mundo, né? Dentro desse próprio evento. Eu montei um grupo com a galera da minha cidade para fazer quadrinhos, se chamava Gataizine, né? E a gente fazia um zine, uma vez por ano, a gente juntava, cada um assim, fazia uma historinha de 10, 12 páginas, a gente juntava e fazia um material impresso, e era xerocado, cara, tipo a Xerox, né? Essa coisa de hoje ter uma gráfica que hoje está bem acessível, inclusive, né? Você consegue imprimir um material bacana sem gastar tanto, né? Então, assim, na época era Xerox mesmo. Eu imprimia na impressora da minha casa o original, da minha casa eu imprimia escondido no trabalho, o original, e ia xerocar, né, a 10 centavos a cópia, e fazia umas copiazinhas, e a gente ia com o evento de anime e vendia. Passei 10 anos nessa brincadeira, depois publicando na internet também, até publicar o meu primeiro quadrinho, né? Mas resumidamente a história é essa. Discordo que eu acho essa animação do Homem-Aranha a melhor até hoje, de desenho animado. Acho maravilhoso. A voz do dublador, toda Mas aí, vez que eu Gabriel, escuto. vou te falar, ó, tu tá falando do animado, beleza, cara, eu tenho um apelo emocional desgraçado por isso aí. Mas deixa eu te falar, o quadrinho que eu comprei, cara, que me fez viciar em Homem-Aranha, era a T do Aranha 98, foi no meio da saga do Clone, cara, que todo mundo odeia essa saga, diz que é a pior saga do Homem-Aranha, e eu amo do coração e defendo também. Aquele Peter bombadozão assim, acho incrível demais. Primeiro quadrinho que eu comprei assim, com consciência também foi do Homem-Aranha, e ele vinha com VHS dessa animação, assim. Era as primeiras histórias que estão ali, acho que as 8 primeiras tá ali. Tá bem ferrado, assim, pintado, né? Que era preto e branco que eu pintava. Enfim. E também vi que tu tem muita amizade boa, né? Tá sempre provocando pra produzir alguma coisa e tal. Tá sempre sendo provocado por um amigo. A próxima pergunta é: o que você diria para alguém que está começando, quem quer entrar nesse meio aí? Não desista ainda. Pode passar pro próximo. Tô brincando, deixa eu desenvolver mais aí, deixa eu desenvolver mais. Cara, primeiro dizer assim, eu sempre digo pra galera que vai começar com quadrinhos que assim, para ter paciência, saca? Para dar um passo de cada vez. Eu acho que o caminho é muito diferente para cada um, mas eu penso que a primeira coisa que você tem que pensar se você quer trabalhar com quadrinhos, né? Primeiro, assim, ter um plano A, sabe, cara? Não é nem um plano B, é um plano A. Alguma coisa que você vai ter, assim, para te dar uma sustentabilidade enquanto você vai tateando o mercado, sabe? Dificilmente alguém começa, assim, com tudo, vou viver de quadrinhos e rebola tudo, assim, para cima para tentar fazer quadrinhos. Aí o cara vai ter outro emprego, vai tentando, vai tateando, né? E, assim, hoje, uma parte das minhas contas eu consigo pagar com coisas relacionadas a quadrinhos, mas isso era uma coisa que há 10 anos atrás era impensável para mim. Eu tava há 10, 15 anos, cara, imprimindo fanzine com a grana do meu bolso. O que eu vendia do fanzine, cara, mal pagava a Xerox, saca? E tava fazendo porque eu curtia, né? E nesse processo todo o tempo que eu passei no mercado, eu perdi as contas, cara, de quantas vezes alguém veio com ideias mirabolantes de ser o novo Maurício de Souza, tem um personagem aqui incrível, que, caramba, esse cara ele já vem errado, sabe, pro mercado, porque ele já vem com a grana de que é isso aqui, eu vou ganhar muita grana com isso. Isso é uma ilusão do mercado. O mercado é um mercado muito incipiente ainda, que melhorou muito, como a gente já falou aqui, mas que ainda está numa fase muito embrionária, cara, muito inicial, sabe? Então, acho que o pensamento correto eu amo contar histórias, eu tenho paciência, eu tenho um tempinho para isso e se desenvolvendo, tentando produzir com regularidade. Isso sim seria um conselho para quem está começando. Produza com regularidade, né? Não se cobre quando você não estiver conseguindo fazer, cara, é difícil. Eu passo às vezes 1, 2 meses sem conseguir escrever uma palavra no roteiro, cara. Sei de amigos desenhistas, ilustradores que passam um monte de tempo às vezes sem conseguir desenhar. Isso é normal, cara. O processo artístico ele é difícil, ele é complexo mesmo, tá? Mas ao mesmo tempo, né,
entender que é importante o máximo possível de produção, sabe? De ter regularidade, estar sempre fazendo, estar sempre se mexendo, né? E aos pouquinhos as portas vão se abrindo. Não dá dinheiro, saca? Por enquanto, pelo menos, não dá dinheiro. Mas você, como o Zé Wellington falou, é bom você ter uma segunda mão ali, uma outra fonte de renda e tenta fazer algo que seja próximo a quadrinhos, se você for desenhista, se você for roteirista, que seja próximo à escrita, sei lá, redator, ou se você é ilustrador pode fazer outra coisa também, de repente fazer storyboard, para você conseguir se manter, porque a produção depende realmente de tempo. Se você demanda tempo e tipo, não tiver como comer, de nada adianta, sabe? Então, tenta ter essa ideia de uma carreira paralela, mas não muito distante, porque se você for fazer quadrinhos e, sei lá, vai trabalhar com outra coisa que te deixa muito mal, não adianta, sabe? Você não vai conseguir produzir bem, e se você só produzir quadrinhos e não receber nada, você não vai sobreviver, você não paga as suas contas. E tem a ideia de planejamento de carreira, saca? Que a gente tem o lance do marketing. Se você não é uma pessoa tímida, pense em formas de divulgar seu trabalho, de repente, sem mostrar seu rosto, mas você vai ter que ter contato com pessoas. Em eventos é uma parada muito importante também. E faça a coisa com calma. Não queira fazer uma grande saga logo de começo, sabe? Tenta fazer histórias curtas, histórias mudas, tenta minimizando o seu trabalho e depois tomando grandes escalas. Acho que assim você consegue produzir melhor e também até na questão do tempo, você vai saber e identificar como é a sua produção, qual é o seu tempo de produção. E mostre para as pessoas, sabe? Ainda que você não lance uma parada na internet, já bote as caras, mostra para as pessoas aquilo que você está escrevendo, pessoas que gostam, né, de quadrinhos, pessoas que leem, de fato, para você ter um feedback já e saber o ponto que você tem que melhorar. Aceite críticas também. E saiba identificar, às vezes, quando a pessoa está sendo crítica só por criticar ou também quando ela está sendo verdadeira e você precisa melhorar aquilo. Aceitar essas críticas é uma boa. E não desistir. Assim, ninguém nasce bom de uma hora para outra. É uma parada que exige estudo. A gente aprendeu lá narrativas. Eu continuo aprendendo nesses últimos anos. E ainda estou estudando, sabe? Uma coisa que eu acho que eu vou morrer querendo fazer melhor. Então, acho que é essa grande parada. Você tem que amar e se esforçar. E entra na ideia de esforço de desenhar milhares de páginas, mas sabe, entender, às vezes você conhecer de outros artistas, observar, ler coisas que você não costuma ler. Se você só ler mangá, você não vai fazer um mangá bom. Você só lê comics, você não vai saber fazer uma história de super-herói legal. Então, tenha uma gama de leitura que vá a outras mídias, de repente, cinema, outras leituras. E é isso que eu tenho para indicar para você que está começando. Indo na onda do que o Isaac falou, você tem vários tópicos, né? Mas só que a ideia de mostrar para outras pessoas é bastante importante, principalmente nos tempos que a gente vive, onde quem não é visto não é notado, tem que se fazer presente, tem que se fazer relevante. Não necessariamente precisa aparecer nem mostrar a cara, mas só que a gente vive num tempo onde existe muito aquele imediatismo e se você não se manter relevante de certa maneira, você pode acabar sendo esquecido, né? E a dos trabalhos pequenos também é muito bom porque, primeiro, é meio quem desenha, quem escreve, quando você sabe na hora. Se você começar a fazer uma coisa muito complicada, muito longo, isso vai exigir muito, muito tempo, muito esforço, que a maioria das pessoas não tem isso, não tem tanto tempo livre. Não importa se você tá trabalhando, se você está estudando, você tem outras coisas que precisa fazer na vida, e esse tipo de trabalho longo, né, acho que é só quem
que já está mais estabelecido profissionalmente, já tem certeza de algum retorno e precisa e vai trabalhar esse trabalho longo aí, né? Acho que é um pouco um pulinho muito grande, já começa fazendo isso e vai só resultar em alguma frustração. O trabalho pequeno também ele ajuda mais a você conseguir perceber o avanço das suas técnicas de escrita, de desenho e tal, você encontrar erros e ir melhorando aos poucos a sua técnica, né? E é ter uma postura assim mais realista. É como que eu acho que as pessoas têm em relação a ser qualquer tipo de artista em geral, tem uma ideia muito como, acho que talvez ser jogador de futebol, sabe? Quer dizer, não, tem uma ideia de que, eu vou fazer um monte de coisa, sei lá, sei lá, isso legal, mas é como ser jogador de futebol, sabe? Estatisticamente é um pouco desfavorável, precisa de muito treino, precisa de pessoas que te notem, porque também acho que sucesso agora também é muito importante você ser notado por outra pessoa também, ou por outras pessoas, ter contatos, então é importante você ter uma boa interação com outros artistas ou pessoas do meio, independentemente de você ser ter talento, sabe? Se você tem que ter um nível de interação decente e levemente estratégico também, né? E acho que todo mundo fala isso, e vocês já citaram também, que é você ler bastante, viver bastante, ter bastante experiências, consumir arte de todos os de todos os tipos, de todas as direções possíveis, porque isso não somente vai enriquecer o trabalho que você vai produzir, mas também vai abrir diversas outras possibilidades porque você pode produzir, vai ficar alguma coisa rica, complexa, não necessariamente precisa ser complexo para ser bom, mas esse é outro assunto, né? Mas é meio que isso. Leia, se mantenha visível, né? E tenha em mente que você nunca vai parar de melhorar. Você vê aí todos os grandes artistas estão sempre estudando, estão sempre melhorando a sua composição, o seu estudo, o seu desenho, sua escrita, sabe? E em relação a qualquer aspecto mesmo da vida, você está sempre melhorando e é sempre ter essa postura para você poder entregar um trabalho cada vez mais complexo, mais bonito, mais necessário, ou qualquer coisa que seja o seu objetivo com o seu trabalho, né? Aqui que eu já falou um pouquinho assim, mas bem por cima, mas a próxima pergunta tem a ver com isso, que é se vocês usam acontecimentos atuais como inspiração, assim. Sim, é claro, né? Eu estudei para criar esse quadrinho, eu estudei e um monte de coisa que deixa a pessoa muito triste, muito para baixo, que só foi desgraça para criar esse universo, sabe? Estudando para criar o cenário, o universo, eu estudei bastante sobre mudanças climáticas. Para criar a sociedade, eu estudei sociedades fascistas e o neonazismo atual, eugenia, o que o pessoal chama as modernas teorias de racialismo, extermínio da população negra e periférica, sabe? Isso daí são todos tópicos que eu utilizei para construir o cenário e naturalmente que fazem parte da narrativa também, de certa maneira, sabe? O avanço do fascismo, obviamente. Coloquei algumas referências, e as suas estruturas também do fascismo, suas estruturas, a ideia de inimigos em comum, da religiosidade e da emoção como ponto central para a sociedade, essa visão de polos opostos, né?
a maneira com a qual se controlam as narrativas e os pontos de vista centrais, os inimigos a serem combatidos, a forma com a qual a cultura se manifesta, criando valores, moral, pontos de vista, como isso se enraiza fortemente nas pessoas, sabe? Criando uma cultura que possa ser naturalmente fascista ou naturalmente racista, sabe? E isso daí a gente não precisa, sei lá, ir naturalmente para o passado para procurar sobre isso. Se você for estudar como é que uma determinado tipo de ideologia se instaura na sociedade, a gente só precisa estudar a nossa sociedade atualmente, sabe? Quando você vai estudar as origens das ideias racistas e você vai procurar as origens eugenistas das teorias raciais, os modernos estereótipos raciais que a gente tem no mundo, elas estão diretamente ligadas a essas teorias eugenistas do século XVI, XVI não, do século XVIII, XIX e tal, né? E, inclusive, acho que eu pincelei assim um debate sobre essa formação cultural e tal, como ela é utilizada para naturalizar essas opressões, sabe, essas violências, como é utilizada para naturalizar extermínios de populações inteiras, sabe, para naturalizar o estado decadente que determinados grupos vivem. Acho que quando você está falando sobre distopias, nem sempre você está falando sobre coisas que podem vir a acontecer, quase sempre, sei lá, como, por exemplo, no conto de Aya, você está se inspirando em coisas que acontecem atualmente no mundo, pode ser no país da gente, como inclusive está acontecendo muitas coisas que eu citei aqui no nosso país, mas acontecem em outros países do mundo, sabe? São questões de uma realidade extremamente violenta que ela está acontecendo e que ela precisa ser lembrada e precisa ser dita, porque se ela não for dita, ela vai se autorreproduzir, né? Cara, quando você vive dentro de uma realidade, né, de um governo que ele é fascistoide, né, cara, que flerta com o neofascismo, às vezes você nem precisa ler livro, né, brother? É só olhar do lado, tá tudo acontecendo, né? E eu acho que ninguém é obrigado a escrever nenhum tipo de história, mas nas minhas histórias, é uma forma de fazer alguma coisa a respeito disso, sabe? E assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, né? Já teve há pouco tempo uma campanha aí, galera falando que não pode ter política em quadrinhos, é uma bobagem do mundo, né? Atravessar uma rua é um ato político, cara, então por que contar uma história não seria, né? Política faz parte do que a gente é, do que a gente faz, né, tudo. Né? Então, assim, Cangaço Overdrive é muito inspirado sobre o que está rolando atualmente. O segundo volume que a gente está construindo agora, ele é mais assertivo ainda com relação a isso. Né? Ele vai falar sobre políticas anti-imigração, vai falar sobre racismo, vai falar sobre misoginia. Né? A gente tem hoje, né, uma direção aqui no país que é condizente, né, cara, que passa pano, vamos usar uma linguagem melhor, para supremacista branco, saca? Para a ideia racista em todos os sentidos, né? Que coloca no ministério gente que tem essas ideias. Então, assim, hoje as minhas histórias elas estão muito influenciadas por isso, porque eu não consigo deixar de pensar e falar sobre isso, né, de alguma forma. Né? Então, acho que cada um escreve sobre o que quiser, suas histórias, seja no Brasil, seja em Marte, seja, sei lá, no futuro, no passado, né? Eu pessoalmente venho da minha vida toda, antes de ser escritor e roteirista, tenho uma história com música, toquei em banda de punk rock na minha vida inteira, né? E desde quando eu comecei a fazer quadrinhos, né, tudo aquilo que eu colocava nas letras das minhas bandas, né, ela, de alguma forma foi para as minhas histórias também, e é uma coisa que eu não consigo dissociar. Né? Então, assim, cada um escreve sobre o que quiser. Eu tenho escrito muito sobre essa distopia que a gente está vivendo hoje. O Shin nasce também de um reflexo de vivência da minha parte com o lance da representatividade. Agora,
tenho comigo que eu não coloco, não desenho brancos em histórias pessoais, mas até os projetos futuros que não vão tratar, de repente, de Shin, mas de outras narrativas, e eu não vejo mais como colocar gente branca. Acho que todas essas histórias já foram contadas, sabe? Pessoas brancas em diversas situações, e o lance da representatividade é tão importante que eu tive que colocar. Diferente dos quadrinhos da Kione e do Zé, o meu é um pouco mais intimista, né? Eu quis falar um pouco mais do lado pessoal. Porém, também é um reflexo da imaginação de como seria ter um presidente muito maluco, saca? Um governante muito doido, que tem ideias racistas, a opressão às pessoas, às minorias, pobre, e como isso seria levado a condições que as pessoas têm que sobreviver numa grande metrópole, e eu não distanciei tanto em tempo, sabe? Eu queria que o lance da Keone e do Zé também sejam um pouco mais à frente no tempo. Eu chutei, né, o lance da criação em si, né, o Arif, e chutei tipo, em 20, 30 anos no máximo, e quis deixar muito mais próximo à nossa realidade, mas vendo ali no lance da autoridade, da pobreza em si, e como se refletia nos personagens, né? Como se refletia no D, que é o personagem principal, mostrar o lado, como ficou a saúde dele, mental, né? Como ele se porta, e como isso afetou o relacionamento dele com a própria filha. Então, é parte de um pressuposto também do meu medo do governo atual, como será o futuro para o meu filho. Então, acho que essa é uma grande inspiração do contexto atual, sim, para o meu quadrinho. Acho que eu me lembrei de umas coisas que eu também gostaria de falar em relação a essa pergunta, que com a fala do Zach em relação à representatividade, sabe? Que eu coloquei também o conjunto central de personagens, são todos personagens negros, né? Que eu criei. Mas em relação a um ponto em específico, que eu acho que até agora eu não falei em nenhuma outra situação, que é em relação a colocar personagens negros, assim, que são personagens que seriam intelectuais, né? Que você tem muito que a intelectualidade, ela não é associada com a população negra, isso em si já é também uma ideia de violência, porque a população, muito da narrativa que a gente escuta é que a população negra, ela não está onde ela está, seja nos países africanos ou nas favelas por aí, do mundo afora, porque elas são naturalmente inferiores, né? Que está associada àquela ideia supremacista branca, eugenista, que, sei lá, ela era tida como base para a legislação da segregação racial na África do Sul, nos Estados Unidos, há menos de 40 anos atrás, sabe? Ela era esse tipo de ideia, ela era tida como, e ainda é tida e defendida como natural por muita gente, e isso era lei em muitos lugares por aí há pouco tempo atrás. Então essa é a ideia que cria a nossa sociedade, que cria as obras hegemônicas na sociedade, sabe? A obra de quem tem dinheiro para poder criar arte e espalhar arte por aí. É onde a gente vê os personagens negros com esse estereótipo de serem engraçados ou sempre associados ao artístico, sabe? E aí eu penso em colocar, assim, tem duas personagens na história que elas são programadoras, sabe? E eu vejo isso também porque eu também eu estudo na área de exatas, né? Eu tô fazendo o curso de física e essa ideia tirar a intelectualidade das pessoas negras, ela é uma ferramenta muito forte para poder justificar o lugar onde as pessoas negras estão. Ou que, desde o início, elas não podiam estar sem o auxílio e tutela das pessoas brancas, sabe? Que essa ideia essa ideia supremacista branca, inclusive, que, sei lá, no exterior, por exemplo, justificava a segregação.
porque além de intelectualmente inferior, as pessoas negras elas seriam mais animalescas, irracionais, fortes, uma ameaça para um povo civilizado. Quer dizer, essa é inclusive também a base das políticas raciais, racistas na Europa e Estados Unidos e aqui também. Mas só que lá, inclusive, o medo é que dos supremacistas brancos é da possível extinção ou degeneração dos brancos, esse termo nazista, né? Com a vinda de povos não brancos, árabes e negros, para poder destruir a civilização branca. Acho que, inclusive, eu coloco algumas falas relacionadas a isso no quadrinho, sabe? Esse medo da extinção e da degeneração em geral. Que isso daí é um assunto totalmente atual, que está sendo discutido e está sendo elaborado. As políticas anti-imigração, elas surgem por causa disso, baseada na desumanização, da animalização e tirar a possibilidade de intelectualidade das pessoas negras, o que só acho que só se sustenta se, inclusive também, se vocês não se você não mostrar a história do continente africano, que está aí cheio de intelectuais nas áreas filosóficas e matemáticas. Antes do iluminismo francês, você tinha filósofos etíopes discutindo a lógica e a razão, antes disso ser uma tendência na Europa para revolucionar o pensamento científico, sabe? Você tem ali no Império Mali matemáticos estudando e revolucionando o que seria, o que viria a ser o cálculo e as ciências matemáticas, sabe? E essa intelectualidade, ela é constantemente negada. Isso eu achei bem da hora também. Isso que tem uma tendência, assim, também de colocar agora, tendência relativamente pequena, né, de colocar uma representatividade de alguns personagens negros sendo intelectuais, mas eu acho isso bastante importante, e então, inclusive, eu fiz questão de colocar isso aqui na minha historinha e nas outras com certeza, que aquele negócio, acho que teve aquela frase no um projeto, acho que é do Gina Davis Institute, que é do Representativity Project, porque se você não pode ver, se ela não pode se ver, ela não pode ser em relação à representatividade para garota, sabe? Porque a representatividade, ela forma, além do, eu tô me vendo ali, me sinto bem por isso, ela é o que forma visões de mundo, sabe? A imagem da representatividade do homem branco padrão intelectual que tem força de vontade, que é forte, ela vai moldar uma visão de mundo racista. Então, tipo, a representatividade é aquilo que gera a nossa cultura, sabe? Então, você precisa de uma representatividade para criar essa quebra de paradigma, de essas construções de ideias racistas que sustentam essas violências. Tipo, o negro ele é naturalmente violento, então ele tem tendência a cometer crimes, que é uma ideia eugenista do século passado, mas não é tão distante porque isso era justificativa para a segregação há 40, 50 anos atrás, sabe? Então acho que é uma coisa bem recente que tem que ser combatida, porque o pessoal tá aí lutando e querendo voltar com isso e a extrapolação disso e deixar do jeito que tá resulta em genocídio. Quer dizer, já resulta em genocídio atualmente, sabe? Extremamente importante. E ainda bem que cada vez tem mais autores tomando consciência disso para aos poucos ir mudando esse cenário. Para a penúltima pergunta aqui, que é como a pandemia afetou a produção de vocês aí. Vocês estão produzindo alguma coisa, tá? Eu acho que dá para emendar na última, que tem a ver, que é se vocês têm algum projeto novo em andamento. Acho que faz sentido. Se está afetando esse projeto novo e qual seria ele? Acho que até o projeto do Narrativas foi afetado, pegou bem ali a rabeta do final do projeto, a gente estava realmente tendo problemas para finalizar o livro e gráfica, e impactou diretamente na produção e lançamento. Acho que eu e a Kiki fomos os últimos a entregar, só para ressaltar. Mas sobre o projeto novo,
o pessoal do Narrativas Periféricas, a gente está fazendo uma antologia que a gente pretende lançar aí até o final do ano, ou começo do ano que vem, tá muito certo. E a gente vai fazer, não sei se posso dar spoiler, né? Vou dar aqui em primeira mão aí. A gente está fazendo histórias baseadas em músicas, né? No contexto de uma música, e não necessariamente vai transcrevê-la, mas escrever histórias baseadas nelas. Eu tenho um outro projeto de quadrinho que também devo lançar para o final do ano. Na verdade, eu quero lançar em capítulos. O primeiro já está pronto, estou na metade da produção do segundo, já está escrito, a gente falta começar a desenhar. E é uma fantasia medieval, um dark fantasy, só que não baseado na ideia de cavaleiros e dragões. Eu me baseei totalmente em culturas árabes e persa e do norte da África. Então, é uma grande soma. Não vou contar a história, na verdade, desses povos, mas são baseadas em mitologias e criações. É uma história que mistura fantasia e terror ao mesmo tempo. Essas são as produções atuais. É isso. O Isaac já entregou a notícia. A gente está agora produzindo essa antologia dos autores de narrativas, que agora ela já vem com a experiência pós narrativas periféricas, aulas na Mino, e pós produzir um quadrinho. Então vai ser um zine onde a gente vai estar aí utilizando todas as ferramentas que a gente aprendeu aí. E já vai ser um aprimoramento aí. Vai ser legal de se ver o resultado final. A gente já está vendo umas coisas que estão surgindo aí que já estão ficando muito bonitas, assim, já de se ver, e o roteiro também tá prometendo. A primeira pergunta é em relação à pandemia, né? A gente ia lançar o quadrinho na Perifacon, né? Já não teve Perifacon também, né? O quadrinho narrativo a gente lançou na Perifacon. E acho que todo mundo está sendo afetado pela pandemia de certa maneira, né? Acho que a minha produção, em geral, está um pouco complicada, assim, porque surgem problemas na vida pessoal associados à pandemia e à família e essas coisas, e acaba desestabilizando um pouco, né? Mas só que tá indo. É aquela ideia que a gente falou antes, que a ideia é não parar, mas também respeitando o tempo individual de cada um, preocupar com saúde mental, que é extremamente importante para manter a gente vivo, né? A gente só vive uma vez. E por um curto período de tempo, tem que sempre lembrar, né? Bom, cara, assim, no início da pandemia, eu me senti muito afetado, sabe? Mudou completamente a rotina aqui na minha casa, cara. Eu tenho 2 filhas, né? E elas vieram aí pro ensino online, cara, e foi meio maluco, assim. Eu já boa parte dos meus trabalhos, né? Felizmente, eu já tinha um privilégio, que eu acho que eu posso chamar isso de privilégio, de poder fazer uma parte do meu trabalho em home office, assim. Já fazia uma parte. Eu sou professor universitário, e as aulas foram pro online para mim à noite, e as outras atividades que eu fazia, já fazia aqui de casa, e que pegou mesmo foi que as crianças ficaram em casa, minhas 2 filhas, e aí o negócio ficou maluco, cara. O primeiro mês para mim assim foi estresse, sabe, bicho? Foi totalmente sem ambiente para escrever nada, assim, e você se cobra muito, né? Inclusive eu dou a sugestão para todo mundo que peguem mais leve, que respeitem o tempo de vocês, mas nem sempre a gente consegue controlar o que a gente sente, né? E eu, pelo menos, me cobrei pra caramba, cara. Fiquei meio mal, assim, nos primeiros dias. Mas, assim, infelizmente, quando eu entrei no segundo mês, eu e minha esposa adaptamos algumas rotinas aqui, mudamos a nossa vida em função do momento que a gente está vivendo. E aí foi que eu consegui voltar aos poucos aos projetos que eu estou desenvolvendo. E acho que agora esse negócio de normalidade é uma mentira, uma grande invenção, né? De estabilidade, isso é uma baita de uma bobagem, ninguém é estável, né? Mas assim, eu entrei pelo menos num fluxo de que eu estou conseguindo avançar com as minhas coisas. Voltei num ritmo até legal nesses últimos tempos. Aí assim, já emendando, né? Com o que é que vai ser meu próximo trabalho. O meu trabalho imediato, próximo, que deve sair já no final do ano, né, em novembro e dezembro,
seria um lançamento para uma CCXP que não vai acontecer presencial, né, que vai ser online, mas meu próximo trabalho é uma adaptação de um livro clássico, né, da literatura brasileira, que é o Luzia Homem. É escrito por um conterrâneo, uma pessoa que era aqui de Sobral, que era, né, já faleceu há um tempo, que é o Domingos Olímpio. O livro foi lançado em 1903, trata de uma grande seca, trata da questão dos retirantes, discute algumas coisas relacionadas a gênero também, meio que involuntariamente. O autor não era exatamente um feminista, com certeza não era, mas assim, a gente está fazendo uma leitura, estou fazendo com uma desenhista que é a Débora Santos, aqui do Ceará, e a gente está fazendo esse trabalho que envolve um monte de coisa, envolve a história original do Luzia Homem. Nosso quadrinho vai se chamar Luzia apenas, e quando as pessoas lerem eles vão entender os motivos, e a gente está trabalhando esse livro, né, que é um processo muito legal, porque envolve também um afeto que eu tenho com a minha cidade, com o meu local, né? Como eu falei antes, lá no Cangaço Overdrive eu comecei a explorar isso, né, a relação que eu tenho com o Nordeste, com a minha cidade, e acabou culminando em eu fazer essa adaptação, que é uma história que se passa na minha cidade em 1877, durante uma das piores secas que a região já teve, né? Os retirantes estavam por aí, para vocês terem uma ideia, tinha campo de concentração para conter retirante, cara, um negócio maluco mesmo, período muito doido que a gente viveu, e a história é uma história como se fosse um romance entre uma mulher e um homem que se passa nesse período, né, envolvendo todo o contexto que era desse período, né. O quadrinho está ficando muito legal, né, um quadrinho mais longo novamente, são quase 90 páginas, né. A Débora, que é a desenhista, está fazendo um trabalho assim absurdo, eu tô doido para mostrar, cara, porque tá lindo demais, né, e esse seria meu trabalho imediato. Tô também trabalhando, revisando alguns contos antigos que eu fiz, como eu falei aqui no começo da minha história. Eu trabalhava muito em literatura, lancei contos em várias coletâneas, antologias. Eu resolvi juntar todos esses trabalhos, estou revisando. Alguns eu estou quase reescrevendo do zero, porque tinha muita bobagem, muita coisa que eu falei que eu não falaria mais hoje em histórias minhas. Então eu estou fazendo um trabalho de revisar esses contos, né, de trazer eles de novo. Já estou, inclusive, trabalhando com uma editora nesse sentido. Acredito que seja um trabalho aí para o início do ano que vem, né, mas que também é um dos meus trampos aqui da pandemia. E, assim, durante a pandemia eu consegui chegar num argumento, né, numa ideia do que vai ser a continuação de Cangaço Overdrive, né, junto com o meu editor, com o Rafa Fernandes. A gente chegou num ponto assim, muito interessante, né, e muito em breve vou começar a trabalhar na continuação de Cangaço Overdrive. Estou, inclusive, super empolgado. A história vai tratar sobre outros temas que a gente traz aí do quadrinho, vai falar muito sobre xenofobia, sobre ser nordestino no Sudeste, né, que traz aí uma série de coisas, né, e assim, estou bem empolgado com a história, né, vai falar sobre políticas anti-imigração, cara, é um monte de coisa, mais uma vez uma misturada de coisas, e estou bem feliz assim, com o argumento que a gente chegou, com o conceito que a gente criou para essa continuação, né, e assim, os projetos mais imediatos seriam esses, tem outros milhões em andamento, e eles vão saindo assim, meio sem controle da gente, mas eu acho que esses devem ser os 3 próximos. Massa, vamos ver aí quando sair tudo isso. A galera ficar atenta aí para poder ler. Eu conheci a Débora no finalzinho do ano passado, fui em Fortaleza, talentosa e muito gente boa. Ela, Márcio, tudo. Enfim, acho que é isso. Queria agradecer a Tiago e Camila pelo convite aqui. Primeira vez que eu estou mediando uma mesa. Espero que tenha sido minimamente razoável aqui meu papel. Eu queria que vocês se despedissem agora, falassem seus contatos, onde o pessoal pode te achar e as últimas palavras que vocês querem deixar aí para o público. Agradeço a todo mundo, Isaac, Zé e Kione. Foi um prazer e até a próxima. Vamos se encontrar por aí, nesse Brasilzão dos quadrinhos. Valeu. Obrigado, Camila e Thiago, pelo convite. Foi demais conhecer o Gabriel, que sou fã pra caramba do trampo dele já, sigo no Instagram. O Zé, a Tiane também, fã de vocês pra caramba. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa se ver aí, trocar uma ideia pessoalmente nos próximos eventos, quando voltarem. E obrigado. Vou passar meu Instagram, que é @Isaac, IS2AC, o Santos, tudo junto. Lá você pode me acompanhar e tem o link lá para outros links. E vocês acompanham meu trabalho e os lançamentos futuros. Valeu.
Agradeço muito pelo convite, assim, foi uma conversa muito boa, muito boa. Adorei escutar vocês. O, o meu Instagram, eu acho que é a rede social onde sou mais ativa. Eu tenho Facebook também, mas eu quase não entro nele. Vamos ver se eu consigo ressuscitar ele algum dia, né? O Instagram é Kione_IO e é KIONE_AYO. E o Twitter, ele é diferente, eu acho que eu também tenho passado mais no Twitter, que ele é Ayokione, é o contrário. AYOKIONE sem um underline. E vamos continuar aí observando e vendo o que cada um vai fazer aí. Esses projetos todos aí parecem ser bastante interessantes. Não sei também como é que vão ser as histórias dos outros pessoal narrativas aí nessa antologia. Parece que vai ser coisa interessante. Os trabalhos do Zé também. E a gente se vê por aí nas redes sociais, porque é o único lugar onde a gente pode se ver agora, né? Minhas redes sociais estão sempre como Zé Wellington, né? Eu vou nem arriscar aqui soletrar Wellington, não, cara. Vocês procuram depois no Google a capital, acho que a capital é uma cidade da Nova Zelândia que chama Wellington. O meu Wellington se escreve igualzinho, porque tem 1000 Wellingtons diferentes, mas Zé Wellington é Twitter, é Instagram, é Facebook, se alguém ainda tá no Facebook, tá tudo lá. E assim, tem um site também, zewellington.com, que pode ser acessado lá, tem um blog onde eu escrevo várias besteiras aí que algumas pessoas leem, mas também tem uma lojinha com os meus quadrinhos, vocês podem comprar lá, e eu acho que é isso, assim, foi um prazer, cara, queria agradecer aí o convite, foi muito bacana, Gabriel, foi muito legal o papo, cara, obrigado aí pelo convite, pessoal aí da empresa Jundia Editoração, tá, e estamos à disposição.